Um bom dia para todas, que essa madrugada seja uma madrugada de entrega, que nós possamos estar aqui orando umas pelas outras e que Deus possa abençoar, que nós possamos aqui aprender mais e mais para poder colocar em prática, não só ouvir, mas colocar em prática. E hoje nós vamos falar em especial de alguém. Ele não tem nome, também não tinha nome na Bíblia e nós não temos um nome. Sabemos apenas que ele tinha 38 anos, era um homem sofredor, um homem que possuía uma enfermidade, uma doença, mas que Jesus curou. E sabe onde que ele curou? Ele curou no tanque. O nome desse tanque era Betesda. O tanque de Betesda foi um lugar onde Jesus curou um homem, um jovem. Muitas pessoas esperavam por um milagre na água do tanque. Mas Jesus curou aquele paralítico apenas com suas palavras. E o poder não estava no tanque de Betesda, mas em Deus. Há em Jerusalém, como diz em João 5, 2 a 4, você pode procurar na sua Bíblia. Há em Jerusalém, perto das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Ele tinha 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Você vai ver o significado de paralítico mais adiante. Eles esperavam um movimento nas águas. A palavra de Deus diz que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Betesda significa casa de misericórdia. Provavelmente foi assim denominada devido à busca de inúmeros doentes pela cura, misericórdia nesse lugar. E seria assim um lugar da graça de Deus, que mostrava favor ao povo, dando essa virtude através daquelas águas? Ou um lugar onde Jesus mostra que Ele próprio era fonte de cura e misericórdia para todo aquele que nele cresce? Sim, era um lugar de cura. Essa piscina provavelmente era usada para nado, mergulhos, banhos, mas ela tornou-se tão famosa pela crença que ocasionalmente um anjo agitava as águas. Quando isso acontecia, a primeira pessoa que entrasse lá ficaria curada de qualquer doença que tivesse. E por causa desses milagres, muitos doentes ficavam junto ao tanque aguardando uma oportunidade para serem curadas, assim como diz João 5, de 2 a 4. Esse tanque de águas, ele possuía 5 pórticos, que são varandas, né, em volta, onde os doentes e pessoas, elas em sofrimento, ficavam ali aguardando uma oportunidade para serem curadas. E essa piscina, ela ficava localizada em Jerusalém, num edifício próximo à Porta das Ovelhas, também mencionada ali em Neemias 3:32 e 12:39. Esse portão ficava ao norte do templo. E alguns estudiosos, eles consideraram que havia 2 piscinas nas proximidades do templo.
Um tanque superior, que segundo Reis 18 e 17 nos relata, e no Oriente, e outra mais a oeste. Uma piscina seria o tanque de Betesda, próximo à Porta das Ovelhas, e a outra seria o tanque de Siloé, ali junto ao jardim, como diz Neemias 3,15. Você pode anotar tudo e depois você pode conferir aquilo que eu estou falando para ver se confere. Ambas elas estariam interligadas. Ambas elas estariam ligadas a uma fonte. E essa água, ela era intermitente e elas alimentavam esses reservatórios artificiais ali que existiam. Mas em outro episódio, como diz João 9,7, vamos dar uma lida aqui. 9:7. Então disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando, voltou vendo. Em ambos os casos, você pode notar, não foi o poder medicinal das águas que possibilitou a cura, mas o poder da palavra de Jesus Cristo. Com certeza. Não se sabe muito acerca desse homem, né? Mesmo porque nem sabemos o nome dele, porque não menciona. A Bíblia apenas diz que ele era um homem enfermo, um homem doente, que sofria há muito tempo, sofria 38 anos. Não se sabe também que doença ele tinha, mas geralmente é considerado como paralítico, porque não conseguia se mover sem ajuda, e também porque ficava ali deitado num leito. Esse homem também não teve muitas oportunidades até ali, né? Provavelmente quando a água ela era agitada, ele não tinha ninguém que o colocasse ele não tinha ninguém que o colocasse ali no tanque, e sozinho ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar. Porque ali em João 5, 6 e 7 nos fala, João 5, 6 e 7. João 5. É bem rapidinho. Você quer ser curado? O doente respondeu, ou o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro doente chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegou o seu leito e começou a andar. E aquele dia era um sábado. Esse homem, ele não tinha capacidades físicas para fazer quase nada. Talvez já até tivesse tentado alguma alternativa, mas agora ele vivia ali parado, doente. Quem sabe até já tivesse se conformado com essa situação, depois de quase 4 décadas, né? Sem que pudesse ver nenhuma melhora. Provavelmente ali, paralisado, aquele homem não tivesse ainda ouvido falar sobre Jesus, e por isso ainda nem cresce nele.
Sua mente estava ali fixada nas inúmeras vezes que ele fracassava na tentativa de alcançar a sua cura. Mas quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, o paralítico explicou sua situação, mas ele era uma vítima paralisado dentro dos seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também como muitos de nós, como eu, como você, podemos estar paralisados emocionalmente, profissionalmente e até espiritual. Nós às vezes lamentamos, muitas vezes, não receber ajuda e até justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias, não é verdade? Mas essa não é a pergunta que Jesus fez. A pergunta que Jesus fez e faz para nós hoje, se nós queremos a cura. Essa é a questão. Esta é a pergunta. Aquele homem ali, além de paralítico, ele também era solitário. Mesmo que ele tivesse família ou alguém que o ajudasse com sustento ou levando ele, buscando do tanque, provavelmente não poderia contar com a ajuda de ninguém 100% daquele tempo, porque ele dispunha, porque ninguém mais deixaria os seus afazeres para estar ali à espera do movimento das águas. O fato, queridos, é que aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder à pergunta de Jesus. Como muitos de nós hoje também. Ele não estava atento à possibilidade de mudança, mas ele estava focado na sua solidão, no seu sofrimento, na lamúria, na lamentação. O passado dele estava tão presente para deixar ele ir. Muitas pessoas hoje em dia arranjam desculpas para não saírem dessa condição, como o paralítico, e acabam por rejeitarem a cura, com medo de se desiludirem, quem sabe novamente. Mas ali em João 5, 8 e 9, nos diz, na continuação, que Jesus disse: levanta, pega o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, ele começou a andar. E aquele dia era um sábado, o dia santificado, o dia de adoração a Deus. Jesus Cristo provou ter o poder para restaurar a saúde daquele paralítico, sem nada fazer para merecer. Aquele homem ali recebeu misericórdia de Deus. Cristo graciosamente transformou aquela vida. O paralítico ele ficou curado e saiu andando. Não esperava que somente por uma palavra de tal milagre pudesse curar, pudesse acontecer. Mas assim Deus faz. Assim, exatamente assim. Sabe que alguns judeus eles implicaram com esse paralítico porque ele estava carregando a sua maca no dia de sábado? Mas aí o homem respondeu que aquele que tinha curado ele também mandou que ele levasse a cama dele, como diz em João 5, 10, 13.
O paralítico ainda não conhecia o nome de Jesus, que tinha se retirado. Aqueles judeus perderam a oportunidade de louvar e agradecer a Deus pela cura recebida. Alguns também nos nossos dias de hoje preferem a retaliação e críticas, em vez de se alegrarem com a vitória uns dos outros. E isso leva a uma paralisia. O nome paralisia. Como dizem em João 5, 14 e 19, na palavra de Deus, você pode acompanhar ali. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos lhes digo que o filho é João 5:14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Queridos, o que poderia ser pior do que ficar doente, vegetando durante 38 anos? Jesus deixou bem claro que há coisa pior, como diz a palavra dele, muito mais severa do que aquilo. As consequências de uma vida no pecado são graves e o alerta serve para nós. Além das bênçãos materiais e cura física, precisamos nos agarrar à cura espiritual, pois o destino eterno daqueles que permanecem em pecado, longe da salvação em Cristo Jesus, será muito mais terrível. Sabe que essa passagem também, ali como nós lemos a respeito dos judeus, essa passagem nos fala de uma cura maravilhosa, mas também revela a paralisia e estagnação dos judeus para a fé no Messias. Naquela época, o legalismo, a religiosidade deles os impediam de se mover na fé em Cristo Jesus. Em vez de ficarem felizes e maravilhados com os sinais e cumprimentos das Escrituras, os judeus procuraram matar Jesus por curar no sábado. Outra mensagem importante aqui, ensinada para nós, é que Jesus, neste milagre, foi a sua identificação com o Pai, revelando-se igual a Ele, igual a Deus, igual ao seu Pai. Sabe que vários pontos dessa história suscita curiosidade a nós, né? Que lemos, pesquisamos, estudamos a palavra de Deus, como por exemplo a localização da atual Betesda, ou a suposta atuação dos anjos nas águas, tudo isso. Mas é difícil, como é difícil, querido, para fazer mais sentido que alguns estudiosos acreditam, através desse milagre, estava refutando todas as crendices que cercavam ali, né, aquele tanque, acerca das águas de Betesda. Ao chamar a atenção do doente para si, Jesus fez com que ele retirasse seus olhos das águas. Não é verdade? Para ele depositar a fé dele onde? Para ele depositar
depositar a fé e a esperança na sua palavra. Para Cristo era importante que as pessoas confiassem exclusivamente na misericórdia de Deus. Ali, em João 5:7 e no 5:4 ali, outro ponto que levanta muita discussão é ali no 4. Esse versículo aparece na maioria das traduções, nas traduções bíblicas entre chaves, indicando que não consta nada ali, que não consta. Mas o autor parece estar ciente da tradição oral. Ali fala, né, no versículo 5:7. Vocês pesquisando e lendo mais, porque o nosso vídeo aqui não pode ultrapassar, né, para não sobrecarregar. Eu aconselho você a pesquisar mais sobre o tanque de Betesda, sobre a vida do paralítico. A Bíblia Sagrada, ali em João 5, ela traduz por si só, ela conta a história por si só e dá para entender. E sabe que em 88, em Jerusalém, lá nas ruínas do terreno da igreja, chamada Santa Ana, parecem ter revelado a revelação do tanque de Betesda. No local onde muitos peregrinos cristãos falavam de piscinas gêmeas de Betesda, e ali foram descobertas as fundações de uma igreja construídas pelos cruzados, sobre o que poderia ter sido os tanques duplos dos tempos de Jesus. Também foi encontrada uma cripta emoldrada, imitando 5 pórticos, onde havia uma abertura no chão para descer até a água, local que é considerado a ser o tanque de Betesda. Numa das paredes desta ruína havia a representação de um anjo movendo a água, o que parece indicar ser mesmo aquele local. As pessoas que vão visitar lá em Jerusalém, elas podem ter uma noção. E além dessas descobertas, também foram encontrados artefatos, né, no período romano, descobertos nas proximidades desse terreno, os quais podem conectar também a fama do local com o nome de Asclépio, que era o deus grego romano da medicina, né? E esse dado, ele satisfaz o que alguns estudiosos interpretam sobre a crença comum de cura através das águas medicinais, né? É possível que já naquele tempo muitas pessoas buscassem a cura naquelas águas por terem assimilado crendices pagãs, mas que de qualquer forma havia alguma crença que motivava os doentes a irem até o tanque em busca de um milagre. Quer fosse verdade ou não, as pessoas acreditavam que podiam ser curadas em Betesda. Mas apesar de serem genuínas a sua busca, Betesda não era a resposta. As águas do tanque não é o foco principal dessa história. Percebam, analisem, busquem entender, peça sabedoria a Deus. Se você ainda não compreender a verdadeira lição e significado, a história da cura no tanque de Betesda mostra o poder de Jesus. Enquanto muitos esperavam anos por uma rara oportunidade para serem curados, Jesus mostrou que podia oferecer a cura a qualquer um, e em qualquer lugar, em qualquer tempo. Daquele momento, daquele lugar, não havia esperança para o paralítico de Betesda. A sua condição ela era semelhante à de muitos outros doentes e sofredores com suas enfermidades. Aos olhos humanos, sua situação era impossível, mas Jesus chegou e mudou tudo. Cristo também faz isso. Cristo também faz isso em nossas vidas.
Ele salva do pecado e nos promete vitória sobre o impossível, a morte. Todos estamos condenados a ela com os dias contados, mas Jesus concede vida eterna. Eterna àqueles que o ouvem, creem e obedecem a sua voz poderosa, divina, que sopra. Queridos, sabe que esse tipo de falácia narrativa, sabe se dizer qual o termo, parece ter dado uma universal da condição humana em todos os tempos. Os doentes em Betesda parecem ser um retrato da humanidade, enferma, debilitada, vulnerável, desacreditada e iludida em diversas crenças, buscando a maneira resposta para a sua aflição. Mas Jesus, somente Ele tem as palavras da salvação, cura, restauração, vida plena para o homem, para mim, para você, seja qual for a enfermidade espiritual, física ou emocional. Jesus pode curar imediatamente. Depressão, excesso de passado. Nós lemos essa história e agora fica imaginando, será que a depressão é o excesso de passado? Há quem defina a depressão como excesso de passado e essa justamente era o problema do paralítico curado por Jesus. Sabia que a Organização Mundial da Saúde calcula que há mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo? No caso, a porcentagem ela é atual. Mas de 2000 e... Eu tenho que ser bem clara aqui. Mas de 2000 e... Ali é 2005, a porcentagem era menor, mas aí veio o Covid, né? A depressão é um transtorno comum, como diz a OMS, e hoje está estipulado em 300 milhões, aproximadamente. A condição é diferente das flutuações usuais do humor e das respostas emocionais de curta duração a todos os desafios da vida. E, embora existam tratamentos eficazes conhecidos, menos da metade das pessoas afetadas nesse mundo, 10% em muitos países, claro, recebe tais tratamentos. Existem obstáculos, né? Nessa estimativa, as pessoas que, como aquele paralítico curado por Jesus, se sentem presas a uma vida triste e sem sentido. Vocês perceberam que tanto como aquele homem que ficou ali décadas, 38 anos sofrendo, e ele era um jovem, ele não era um idoso, um senhor de idade, que poderia se dizer, essa doença veio se manifestar e tal. Não, era um jovem que sofria desde... Como que nós poderíamos prevenir hoje a depressão? Sabe como? Eu vou dizer para você, buscando apoio social, mantendo uma vida ativa, pensando corretamente e olhando para o passado com prudência, né? Porque muitas coisas que nós passamos lá no passado serviram para que nós tivéssemos vitória hoje, não para que lamentássemos.
E nós podemos enfrentar a depressão, todos nós, eu e você, tendo uma rotina diária. Um exemplo é a elaboração de um programa de atividades. Claro, é uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos psicólogos. Também podemos enfrentar a depressão mudando a forma de pensar. Um dos objetivos mais almejados é ajudar a pessoa a ver as coisas de maneira correta e equilibrada. Tendo um apoio familiar, o tratamento profissional ganha muito se a família, se ela oferecer apoio à pessoa deprimida, à pessoa com depressão. Imagina aquele homem, ele não tinha ninguém para ajudá-lo. E Jesus, vendo isso, ele tomou uma atitude. Também, como prova de prevenção, nós podemos fazer algo pelos outros. O depressivo em si, ele pode prestar ajuda às outras pessoas, oferecendo novo ânimo, né? Isso vai oferecer para ele também um novo ânimo, tendo resultados realmente terapêuticos, porque quando tu ajuda o próximo, tu te sente melhor. Também olhando para o futuro com esperança, porque o depressivo, ele pode prestar ajuda aos outros, né? E como nós já dissemos, isso vai oferecer novo ânimo e vai ter um resultado terapêutico incrível. E o mais importante é que uma terapia divina. Confiar em Deus como um ser disposto a ajudar, a proteger, facilitar e favorecer aqueles que o procuram é o primeiro passo para se beneficiar da espiritualidade. Veja bem que as pessoas não confiam em Deus e têm conflitos não resolvidos. Vivem como uma âncora pesada, prendendo elas ao passado e caminham por um túnel escuro, um buraco negro e desconhecido. Como já mencionamos nos nossos outros vídeos aqui de ajuda para você. E diante da morte, do fato de que o último inimigo com o ser humano se depara na vida, esse é o fato. Ninguém consegue escapar da morte, né? Talvez por isso haja tanta preocupação em torno desse assunto. E para entender o que ocorre na morte, é preciso saber como o homem foi criado. E a palavra de Deus diz que pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente, como diz em Gênesis. No momento em que o ser humano morre, o fôlego, espírito, volta a Deus e o pó volta à terra. A alma vivente deixa de existir, ou seja, morre. Morrer é o quê? É dormir, é aguardar inconscientemente pela ressurreição. Nada de ir imediatamente para o inferno ou para o céu, né? Muito menos reencarnar. A Bíblia está repleta de promessas relacionadas com a ressurreição, para uma vida eterna das pessoas que aceitam o plano da salvação oferecido pelo Senhor. O que determina se participaremos da primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus é a nossa relação com Ele hoje.
Como é a nossa relação com o nosso Pai hoje? Você se perguntou? Queridos, meus amados, minhas amadas, você é especial para Deus. Acredite, aceite a cura. Aceite. Jesus pergunta para você hoje se você quer ser curado. Ele não está impondo nada. Ele quer lhe ajudar. Aceite esta ajuda e você verá que a sua vida vai mudar. Neste momento eu quero terminar com uma oração para que você possa entender que Jesus é o teu melhor amigo, só Ele pode te curar. Esta é a única opção que você deve apertar. Oremos. Querido e bondoso Deus, que o Senhor possa neste momento, Pai querido, porque o Senhor é um grande Pai e Criador, nos fez semelhantes a Ti, e sem esse fôlego de vida não seríamos nós. Pai querido, te pedimos neste momento que o Senhor dê uma cura espiritual, nos dê coragem para fazer o que é certo, ó Pai. Por favor, ó Deus, que neste momento o Senhor possa dar uma cura espiritual a cada pessoa, a cada ser humano, a cada doente, Senhor, que está doente espiritualmente, com depressão, o que for que ele esteja, Senhor, a enfermidade que esteja abatendo o lar dessas pessoas, a casa delas, Pai. Por favor, Pai, que possamos não ser paralíticos, sem nos mover para fazer algo por nós mesmos. O Senhor oferece ajuda a nós todos os dias. E hoje estamos aqui, Senhor, para dizer-te, nós aceitamos, Pai. Obrigada por tudo. Nos dê um restante de madrugada na Tua santa presença e que os Teus santos anjos acampem ao redor da casa, da cama de cada um e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos guiar e que possamos aqui não só ouvir, mas colocar em prática em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos, agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome.